porque eu não gosto do Danilo, mas eu convivo com ele assim mesmo, e porque basicamente a gente bebe junto e eu não sei ele, mas ele me influencia fortemente há muitos anos com relação à bebida, e como eu sou profissional dos vinhos, minha área de atuação é nos vinhos agora já há quase 20 anos, eu tenho um ponto de referência em que eu confio, porque justamente tem uma experiência, um refinamento de paladar, de ideias e tal, é fundamental num setor em que eu gosto, mas que eu não atuo, né? Eu participo do universo dos coquetéis, mas eu não atuo diretamente no universo dos coquetéis, eu atuo como parte do universo dos vinhos. Eu acho que isso tem a ver com a conversa de hoje. Então, Super. fiquei feliz quando o Dan inventou essa ideia da gente juntar as duas conversas, que a gente começou a trocar ideias, porque ele ia fazer uma apresentação e eu ia fazer essa, e eu fiquei feliz quando ele inventou de juntar as duas, porque elas são realmente muito coincidentes. Vai lá, Dan. Eu sou um intruso. Eu me enfiei nessa conversa. Obrigado. Primeiro, não acho que a gente precisa falar tanto do que é o Coletivo Lacoma, porque quem está aqui via Coletivo Lacoma. Eu acho a iniciativa não só importante, como urgente, e não só como homem, mas como qualquer pessoa que toca de alguma forma na indústria de bar. Eu acho que se não se comprometeu ainda com a obrigação de contribuir ou enaltecer vozes femininas e subalternizadas na história do mercado de comida e bebida, está perdendo tempo e está sendo antigo. E eu acho que um pouco da palestra hoje, da conversa, que a gente vai ter mais uma palestra, é falar dessa cabeça antiga que o mercado de coquetelaria tem, e é por isso que eu quero agradecer, além do Coletivo Bernardo, que eu já dou uma enaltecida mais, além do prestígio, óbvio, de ter uma sala legal para conversar, quem está aqui para falar sobre vinho no mercado de coquetelaria tem a cabeça menos sugestionada, na minha opinião, menos fechadinha, porque o mercado de coquetelaria do vinho, às vezes, parece que é meio rival, sabe? Meio inacreditavelmente rival. E não é, tipo, polarizado, que eu digo, né? Tipo, eu só bebo vinho, eu só bebo dry martini. Parece que são dois mercados que olham um para o outro e ficam falando, não, fica aí quietinho no teu canto, eu fico aqui quietinho no meu. Se fosse entre nós, isso seria maravilhoso, porque em bom português isso chama tolerância. Mas, imagina se todo mundo deixasse o outro ocupar o lugarzinho dele sem encher o saco. Mas no meio de garrafa eu acho meio ruim, eu acho antigo e ruim para os dois lados. Mas eu acho pior para o lado da coquetelaria. Até porque se a ideia da coquetelaria justamente é meio combinar ingrediente para formar novos ingredientes, por que não contar com talvez a bebida mais versátil de todas e com maior, como diria, com maior profissionalização e competência da história das bebidas, assim. Com o que tem de positivo, e aí precisa olhar o que tem de negativo nessa mesma história, né? Eu acho uma dos grandes pontos que a gente vai tocar hoje é um pouco também o lado negativo que o vinho mostra pra gente. Mas voltando também nisso, porque tava falando que fica essa coisa de cada um fica no seu canto, né? E é louco que essa ideia de sequenciar, que é um pouco que a gente colocou na sinopse da apresentação, que é um dry martini para abrir o apetite, um vinho branco para entrada, o tinto para o principal, aí um porto ou madeira para finalizar. Isso mostra, e eu acho que isso é a escola do vinho que fez com a gente, mas mostra um pouco que a experiência com bebida está mais próxima da formalidade do que da coerência. Burocracia. Muito burocrático. Imagina que é bem ok você começar uma refeição comendo um steak tartar, um anholote d'Alpin recheado com coelho, porco, de entrada, e depois pedir um peixe como prato principal. E aí, como que você escanciona esse sequenciamento? Já que era para entrar o branco, se tiver o foie gras no meio. Não parece que você está num restaurante nessa hora, parece que você está numa repartição pública que do nada vai chegar um garçom com uma taça de branco e um carimbo na sua mesa, sabe? Aí você fala, não, mas eu vou querer o tinto antes. Daí fala, nossa, mas não, mas para pedir o tinto antes, o senhor primeiro vai ter que passar lá no escaninho dos vinhos brancos, aí o senhor protocola, porque o senhor quer e justifica a ausência do vinho branco. Enfim, eu me estendi muito, quero começar
uma pergunta simples para o Bernardo, que é o meu provador de bebidas favorito do país e a pessoa no nariz e no paladar de que eu mais confio. Eu queria abrir a conversa fazendo uma pergunta muito ampla, mas que acho que a partir daí... não esqueçam, se puderem comentar na caixinha de comentários aqui no chat, para a gente é muito bom. Não só perguntas, mas também comentários são muito relevantes para a gente pontuar com timing, sabe? Dar um exemplo de algo que aconteceu ou fazer um comentário pontual. A gente já engata como são alguns tópicos ao longo da conversa. A gente já engata ali. Ô, B, você... Ô, B, não. O Bernardo também, além de W7 e postulante a Master of Wine, que tem o meu Além de Master burocrata, of Wine, além de burocrata, ele também trabalha com importação de vinhos, e eu quero saber que lugar do vinho você vê mais, que lugares, na verdade, que lugares do vinho você vê que são mais subestimados e menos explorados pelo mundo da coquetelaria, e o que eles trazem de tão vantajoso que ainda não é visto? cara, eu acho que assim, uma parte que você falou tem a ver com isso que você está perguntando. A coisa da burocracia, a coisa dos fluxos, de cumprir uns objetivos, assim, eu acho que é baseado em princípios que são positivos, que são reais. Que é, sei lá, você toma o branco primeiro e o tinto depois, porque, em geral, se você fizer o contrário, o que você tomar depois vai sair meio prejudicado. Por princípio, tá certo, mas cria uma rigidez, essa burocracia, umas regras que, obviamente, não valem para todo mundo, não valem sempre, etc. E eu acho que o vinho tem uns princípios que são muito positivos. Eu acho que tem tempo suficiente de organização do mundo do vinho, para ter um barulhito aí. Acho que tem um microfone aberto aí, se conseguirem fechar os microfones. Aí. Obrigado, gente. Tem uns princípios do mundo dos vinhos que foram sendo organizados antes do que em outros universos profissionais, sem dúvida das bebidas, mas talvez até da gastronomia como um todo, né? E o fato de ter organizado essas coisas gera problemas, gera burocracia, gera chatice, gera formalidade, mas ao mesmo tempo gera um monte de coisas positivas. Eu acho que a coquetelaria pode olhar para o mundo do vinho. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade hoje de falar sobre vários desses elementos, mas pode olhar para o mundo do vinho como um universo que é mais organizado e procurar nesse universo aquelas coisas que foram bem organizadas e que são muito úteis e aquelas coisas que descambaram para chatice, para o excesso, para a limitação, e evitar essas coisas, que é uma coisa que já começou a acontecer em outros setores de bebidas e não foi bem aproveitada em algumas delas, na minha opinião. Eu já vi setores de outras bebidas, sei lá, a cerveja, acho que para mim é o exemplo mais eloquente, que saiu dos compromissos, da informalidade, até o café também. Da alegria, o café, da alegria de beber uma coisa, de produzir uma coisa, para começar a organizar e entrar numas armadilhas péssimas dos vinhos. A coquetelaria, assim, os vinhos têm, primeiro, diversidade tremenda, mal aproveitada para a coquetelaria, depois, organização e um fluxo que tem problemas e vantagens que podem ser melhor aproveitados. Acho que a gente pode falar sobre isso hoje. Acho que sim. O exemplo que você citou, eu acho que antes da gente entrar em esses específicos também só do produto vinho dentro da coquetelaria, eu acho muito, muito bom esse nível de conversa de que exemplos também não seguir do mercado do vinho, que claro. Essa formalidade que a gente vê acontecer no universo cervejeiro, até há pouco tempo, me parecia uma coisa tão vantajosa dentro do mercado de coquetelaria, ninguém precisava colocar uma gravata para tomar um coquetel, que é uma coisa que parece um pouco maior para tomar um gin tônica, por exemplo, né? Que é uma coisa que no mundo do vinho parece que a percepção aqui no Brasil, por uma questão forte de preço e acesso à bebida, quando as pessoas iam tomar um vinho, era uma grande situação, era um eventinho. Nossa, hoje eu vou abrir um vinho. Qualquer que fosse o vinho, do Santa Helena, Carmenere, a Domaine de la Romanée Conti. E isso trazia uma pompa para o evento do vinho, que se
se por um lado parece que engrandece a bebida, por outro você inibe as pessoas de abrirem um vinho numa situação completamente informal. E a coquetelaria parecia, como a cerveja fez por muito tempo, que vinha comendo pelas beiradas o mercado do vinho dentro de restaurantes, dentro de bares, porque cumpriam melhor esse papel puro da bebida, de além de ser um produto da mesa, ser um descongestionante social, de ser essa coisa que faz as pessoas interagirem melhor, que faz as pessoas perderem um pouco o filtro para conversar, para se abrir um pouco com seu irmão, com seu amigo. E aí o vinho vinha com esse lugar de informalidade e até de diversão, porque existe um balé também de bar. O vinho não, o coquetel, né? O coquetel, perdão. Coquetel. Porque existe um balé também de bar e que é muito importante a postura dos bartenders, que é sedutor. Então ele trazia um lado mais interativo, divertido e que não parecia precisar colocar um terno para fazer. O que eu acho é que esse exemplo está sendo mal seguido. Fala. Não, é que quando você me faz uma pergunta aqui nessa, né, o que o vinho tem para mostrar para a coquetelaria que poderia ser útil, infelizmente, eu penso primeiro e majoritariamente em uma porrada de coisa ruim que deveria mostrar para a coquetelaria não repetir. E eu acho que durante a conversa a gente vai começar a cavar coisas que são muito positivas. Porque é basicamente isso. Você entra num restaurante, você vai tomar um vinho, tem tanto protocolo para seguir, é tão burocrática a coisa, que eu entendo e eu enxergo as pessoas falando, acho que eu vou só dar uma caipirinha, ou então eu vou só tomar um coquetel, o que também não valoriza o coquetel. Não acho que seja, eu acho que é uma oportunidade tremenda, lógico, para os profissionais poderem apresentar o que eles sabem fazer, os profissionais da coquetelaria. Mas não é que valoriza o coquetel, porque vira só aquela coisa de, eu vou só tomar um negócio aqui, para não ter que pensar, para não ter que lidar com alguém falando comigo, para não ter que ser responsável por escolher uma coisa que depois as pessoas vão pensar, mas ele escolheu isso ao invés daquilo, etc. E justamente eu vejo que isso começa a acontecer na coquetelaria hoje. Já começa a ser tipo assim, mas o cara pediu um Negroni, não pode tomar Negroni ao meio-dia. Claro. E eu até acho que não pode não, mas não precisa falar isso para ninguém, né? Entre nós aqui, eu acho que não é legal não, mas não precisa, o cliente não tem que precisar porra nenhuma, ele vai tomar um negócio e pronto. Imagina. E se é vinho branco, se é vinho tinto, se é vinho rosé, se é vinho da cor do arco-íris, ou se é coquetel assim ou assado, o problema, no fim das contas, é dele, e o que a gente precisa como profissionais é propiciar que ele possa ter a melhor experiência possível. O que também inclui apresentar para ele oportunidades de viver uma experiência melhor ainda do que aquela que ele calculou viver, né? Sem ficar dando palestra, porque, azar de vocês que vão ter que ouvir a gente falar aqui durante 1 hora, mas num restaurante, num bar, etc., a pessoa vai lá para viver, para desfrutar, para relaxar, não é para ouvir palestra. Pô. Quando o Tony pessoal do vinho dá palestra pra caralho, é um saco, sommelier na mesa é um saco. Sim. Agora, eu comecei a ir no bar e ter que ficar ouvindo palestra de bartender também, que eu acho que é um caminho meio oposto do que justamente a coquetelaria fez até agora, que é de quebrar um pouco os protocolos, de romper um pouquinho as estruturas. Quando o Tony Conigliaro veio daquela palestra lá no Subastor, alguns bartenders que estão aqui estavam lá, eu perguntei para ele, se um cliente te pede um coquetel que você tem a plena convicção de que é ruim, você serve? Ele falou, mas claro, mas óbvio que eu sirvo. Porque uma coisa eu acho muito ruim a frase vinho bom ou coquetel, bebida boa é aquela que eu gosto. É mentira. Tem bebida boa e tem bebida que não é tão boa. Agora, o vinho ou a bebida que você quer tomar é o vinho ou a bebida que você quer tomar. E se no momento em que você começa a colocar esses empecilhos de que agora não é hora de fazer isso, ou com esse vermute não vai cair bem o teu Negroni, etc., você começa a criar no cara essa aura que se criou em torno do universo do vinho, que é, putz, eu tenho que dar uma lida antes de colar no bar. Eu tenho que dar uma estudada. Que é a pior coisa que pode acontecer. Ou quando a carta de coquetel vem com uma série de palavrões. Todas as cartas de coquetel que eu montei, eu nunca deixei de colocar Negroni ou Gin Tônica, porque eu acho que ele é um aparador intelectual para a pessoa que não tem tanta dimensão do que é o universo. Então o cara entra num bar e vê uma carta de coquetel escrito licor de flor de sabugueiro, Fernet Branca, que para a gente pode ser algo muito conhecido, mas para boa parte das pessoas não é. O cara não tem onde se apoiar e ele fica morrendo de medo. E ele corre um grande risco de falar, eu quero um dry martini.
porque é o nome do drink que ele conhece, que ele já viu, e às vezes ele nem imagina o tamanho da porrada alcoólica que é um Dry Martini, e se ele prova aquilo achando que vai vir um Martini Bianco de mercado, mais levinho, docinho, etc., e toma, esse cara nunca mais vai no bar de coquetel. Vai demorar mais uns 6 meses até ele voltar. Ou ele vai se sentir burro, que é outro papel que o mercado do vinho fez com o cliente, que o nosso mercado de coquetelaria não deveria fazer, que é o cliente entrar num lugar e se sentir pouco especial, pouco prestigiado, pouco conhecedor, burrão mesmo, assim. O cara fala, putz, eu não vou lá, porque lá eu me sinto pouco intelectual. As cartas são mais inteligentes que eu e o bartender ainda me dá palestra falando que eu estou pedindo errado. Então, esse primeiro ponto de onde não seguir, eu acho bom. Bom, mas eu acho que, tá bom, para além do lado negativo do vinho, a gente pode bater no universo do vinho aqui o dia inteiro. Aliás, uma coisa que eu preciso prometer a todo mundo que está assistindo, eu vou ser sincero, transparente, o mais disponível que eu puder. Se tem pergunta cabeluda, eu já vi que tem 2 comentários aqui que tem a ver com o que a gente está dizendo, pode mandar, tenho zero problema com isso. Todo mundo tem telhado de vidro, e se por acaso a pedra cair no meu, depois eu tenho que reconstruir, eu acho que é importante. Então, tenho zero problema, a gente pode bater no vinho o dia inteiro, o vinho tem muito para apanhar. Mas, sem dúvida, tem coisa que é útil para a coquetelaria. Tem coisa muito óbvia, que eu acho que vai ser mais fácil a gente trabalhar hoje, que é produto que é útil para a coquetelaria. Claro. Mas o fato de que no universo do vinho existe uma dedicação e que existe uma formalidade, tem coisas positivas na formalidade. Ela só não tem que dominar a situação. Você se dedicar de forma organizada, de estudo, de palestra, de livro, de literatura, né? É uma coisa que a gente está vendo crescer na coquetelaria, eu acho que é muito positivo, e que no mundo do vinho é muito organizado. Você vai num evento de vinho, tem de todo tipo, é lógico, tá? Tem chato pra caralho, a maioria é chato pra caralho, tem de bebedeira, no Brasil muitos são, mas a maioria é razoavelmente disciplinada. Gente, não tem jeito de você provar uma porrada de álcool sem se transtornar, sem perder referência, foco, né? Então, por exemplo, você vai numa degustação de vinho, é praxe que as pessoas tenham onde descascar. Você vai num evento de coquetelaria, você é ridicularizado se você pede lugar para descartar. Eu frequento os eventos de coquetelaria. Para mim é importante como referência, por prazer, mas profissional. Então, acho que uma parte da organização, da disciplina, do cuidado que tem no mundo do vinho, que às vezes pode ser firula, às vezes pode ser frescura, mas às vezes pode ser só visto como firula, eu acho que é muito útil, muito importante para a coquetelaria, sim. Eu acho que é útil. E se profissionalizou... Fala. Tem um outro ponto que, inclusive, na verdade, eu ouvi de você mais de uma vez. Eu fico lisonjeado, mas acho que é excessivo o elogio de que eu sou seu provador predileto. Eu acho que isso tem a ver com o método. O vinho tem método. E ser metódico pode ser um negócio que é engraçado, é chato, qualquer coisa, mas te permite aprender e organizar as ideias. E a degustação de vinho pode ser exageradamente metódica, muitas vezes, sem dúvida, mas ela permite você organizar as ideias, aprender com o fluxo normal, e isso acontece muito pouco na coquetelaria. Eu acho que a degustação do vinho tem elementos que podem ser extremamente úteis para a degustação da coquetelaria. Profissional, tá? Estou dizendo para os profissionais. O público tem que beber, mas o profissional tem que degustar, tem que descobrir a bebida que ele está fazendo, no caso do bartender, do mixologista. É estudar. E isso está um pouco impregnado no mundo do vinho a ponto de gerar situações negativas, mas é extremamente útil e falta no mundo da coquetelaria. É muito, vamos aí, vamos beber e tal. Me parece um vício de indústrias menos organizadas, porque as indústrias mais organizadas, em geral, tendem a ter foco e estudo e, portanto, mais método. E isso eu acho uma loucura, porque o mercado de destilados não é me perdoem meu francês, mas um foda-se, como me parece ser o mercado de coquetelaria. Sim. E a coquetelaria trabalha com aquilo. Você vai numa degustação de profissionais que vão degustar uísque, você tem cuspidor, você tem água, você tem método para aquilo acontecer. Você vai numa degustação de coquetel, é uma festa, não é mais uma degustação, porque me parece que as pessoas não estão atrás de aprender. Você pode ter um monte de raízes de que, de fato, o bartender ganha pouco e, portanto, não tem acesso às bebidas, tem raras chances de se embebedar com aquilo, talvez fique feliz de acontecer vendo aquilo, que os donos de bar não mandam bar, mas que
que a organização é necessária para que exista um avanço intelectual da indústria, não tenho a menor dúvida. A gente chegou em meia hora de conversa, acho que a gente devia acelerar para falar dos produtos. Mas eu queria jogar de volta, porque a Suzane escreveu ali, mas o público expert foi treinado a esperar o ritual, não? Assim, o público expert foi treinado em quanto tempo? Porque a coquetelaria de qualidade, elaborada, refinada no Brasil, existe há quanto tempo? Ele foi treinado por quem a esperar o ritual? Tem mais que isso, é uma coisa meio do ovo da galinha, né? Quem faz esse sujeito é a indústria. Então, se a indústria se move para que seja bonito, não ter tanta ritualística e tanta pompa em volta do produto, o público é quem recebe com mais facilidade. Quem recebe a informação mal é a indústria. Que é o bartender que não quer tirar a gravata antes e aí depois é ele que não deixa o cliente não tirar a gravata. E olha, os problemas, as vantagens, os dois aspectos estão no vinho e na coquetelaria. Você tem um salto no mundo do vinho que é o da formalidade excessiva e do excesso. Mas os aromas, o excesso de profissionalismo, entre aspas, para o público, para o total oposto do tipo, nada disso interessa, o que não é verdade. Você tem o serviço porco, o serviço grosseiro e o descaso com a qualidade do produto, que não é real. E no bar também não é que precisa disso, né? Você não precisa passar de um ritual super excessivo, super elaborado, que não agrega nada ao produto além de luzes e fumaça, para jogar um copo na frente do cliente e falar, bebe aí, com qualquer temperatura, qualquer combinação de ingredientes. Não é isso, né? É lógico. E não tem ninguém que é mais importante nessa relação, tanto do vinho quanto do coquetel, que a pessoa que está na frente do cliente. É o bartender ou o garçom também, lógico, assim como o sommelier ou o garçom, que na hora de falar com o cliente, na hora de apresentar para o cliente, vai ditar o tom e vai ir transformando a experiência do cliente em mais isso ou mais aquilo, em mais ritual e firula e malabarismo, ou mais atenção ao que está sendo colocado dentro do copo, que eu diria é o que realmente interessa. Essa é a minha opinião, tá? É o que realmente interessa, seja vinho ou coquetel, o que interessa é o que está dentro, que a pessoa vai beber, como que ela vai sentir, como ela vai se sentir no dia seguinte e assim por diante. Mas acho que a gente tem que avançar sim, Dan, é isso mesmo. Vamos. Meia hora. Eu vou falar de um ponto de vista muito pessoal. Eu antes de trabalhar alguma coisa com o mercado de coquetel, eu era jornalista de vinhos e eu acho que isso me trouxe uma bagagem muito, muito relevante, não só na hora de provar, como na hora de construir coquetel, mas também na hora de conhecer produtos que me parece que não só a indústria de bartenders não faz vista grossa, como a indústria de bartenders às vezes não tem acesso a conhecer, acesso intelectual, porque também as importadoras de vinho têm pouco foco nos bartenders. Recentemente, me parece que tem dado uma atenção um pouco maior. Eu preciso. Porque, inclusive, teve aqui uma pergunta que era justamente, né, como fazer o vinho ser mais acessível e interessante para os bartenders, por exemplo, começar a se interessar mais por ele. E, de fato, vinho é um negócio caro, é caro no Brasil, sem dúvida, mas é caro. E é caro, inclusive, porque, ao contrário de destilado, você tem muita perda, né? Você abre uma garrafa, você perde essa garrafa. Destilado, não. Mas, olha, houve interesse da indústria, houve um começo tímido, mas houve, primeiro, muita retração, houve, sim, muita recusa, e posso dizer o seguinte, tem pelo menos 5 anos, que tem mais que isso, mas que a gente vem tentando interagir com a indústria da coquetelaria, que vem se mostrando extremamente reticente e viciada. Então, assim, se você não manda brinde, se você não dá presente, se você não enche de equipamento de bar, se você não usa calça rasgada ou, sei lá, tatuagem na testa, etc., a indústria do bar não quer te ouvir. Mas porque mesmo você vem do vinho e mas vamos considerar que a indústria do vinho é o hétero branco cisnormativo da indústria das bebidas, que ela sobrevive sem a indústria da coquetelaria. Ela está aí há muito tempo e vai continuar. Eu não vi, tem algum tempo que eu não frequento, inclusive por opção, mas é raríssimo você ver bartenders convidados para feiras de vinho, por exemplo, que é um lugar se o bartender está afim, de extremo aprendizado. Então, eu acho que esse seria um bom primeiro movimento da indústria do vinho para atrair essa galera, porque lá você começa a ter contato com toda a sorte de vinho, inclusive de destilados de uva, muito, muito interessante para a indústria de coquetelaria. E aí, voltando para falar do vinho como produto, quando eu entro para a indústria de coquetelaria,
aqui de São Paulo, o primeiro lugar e o maior lugar onde eu procurava acessar o vinho era porque o vinho conseguia aportar para o coquetel, alguns vinhos conseguiam aportar para o coquetel, uma acidez natural e violenta, quer dizer, não tão violenta, delicada, uma acidez natural e delicada que não vinha de fruta. Intensa, mas delicada. Não vinha de espremer limão. Isso me dava dois universos bons. O primeiro, justamente, era que a acidez não fosse aquela coisa violenta que eu precisasse de xarope, coisa para reequilibrar e perder um pouco da potência do que é um limão Tahiti, por exemplo. E a segunda é porque você conseguia fazer isso sem turvar coquetel e sem deixar resíduo de fruta ali. Então, você não precisava bater. Você podia fazer grandes coquetéis mexidos e, às vezes, mais robustos do que os batidos, aportando acidez para eles. Então, o primeiro lugar, a Jerez, porque você tem, talvez, o lugar onde você mais tem esse aporte de acidez e traz oxidativos, ainda tinha notas funk. Então, achei que o Jerez abre um caminho dentro da coquetelaria muito interessante, não só para criar coquetéis com boa acidez, que não sejam batidos e não tragam acidez da fruta, como também para reequilibrar coquetéis, me perdoem os grandes puristas, mas para reequilibrar coquetéis que historicamente são muito desequilibrados. Então, você tem exemplos muito legais em que tem aporte de Jerez no Negroni, na Casa do Porco, quando eu fiz a carta, eu variei o rabo de galo, nunca chamei de rabo de galo, mas eu fiz uma versão de cachaça com Jerez amontilhado e que aí acho que vou convidar o Bernardo a falar um pouco sobre a acidez. Eu acho que quando você consegue trazer acidez para coquetéis muito robustos ou que tinham algumas notas de muita doçura, o coquetel vive, engrandece gigantemente. E me parece que a indústria usava menos por um pouco de falta de conhecimento. Eu acho que aí tem uma coisa de cultura também, que eu acho que o vinho tem muito para contribuir no sentido de sabor, de equilíbrio, de características. Não porque os vinhos sejam ponto final equilibrados. Está cheio de grosserias no mundo do vinho, de todo tipo. Mas eu acho que existe uma tolerância bastante grande no mundo da coquetelaria por grosseria, por desequilíbrio. E acho que tem lugar para desequilíbrio. Existe lugar para desequilíbrio. Só é óbvio. Mas tem uma questão de objetivos. O vinho nasceu como uma forma de conservar alimento. Era uva, não tinha como a uva viver muito tempo, e descobriram que ela podia viver mais tempo e oferecer nutriente, caloria, porque o álcool é caloria, né? Se ela fosse fermentada. E isso foi sendo refinado depois, passando a se tornar alimento. O vinho é parte historicamente, o vinho tem 10 mil anos de história. Só tem 30 ou 40, no máximo, que ele se tornou uma bebida por si só. Os outros 10 mil, praticamente, ele é alimento. E aí, como alimento, ele tem que fazer parte de um momento. Ele não tem que dominar o momento, ele não tem que matar, ele não tem que derrubar ninguém no chão, não é para deixar ninguém louco, é para deixar as pessoas bem. E o coquetel ainda é muito visto e muito tratado como uma coisa para tirar a pessoa do lugar em que ela vive e teletransportar ela para um lugar, talvez mais ainda os destilados, dose, shot, etc., mas ainda assim coquetéis, né? As pessoas bebem de um jeito que é para elas saírem da vida delas e, de um instante para o outro, passar para um universo desconectado, em que elas não são mais responsáveis, em que elas não falam mais direito. Vocês podem me odiar por isso, mas não é raro a gente ver as pessoas se comportando assim. Como indústria, eu acho que a gente não deve estimular isso. E aí, isso que você está dizendo, Dan, tem a ver com justamente esse objetivo. Se o objetivo é transportar a pessoa como um baque, desequilíbrio está ótimo. É álcool na cabeça, é açúcar na pancada para ser possível você tomar aquele álcool todo. Agora, se o coquetel tem o objetivo de se satisfazer, da pessoa beber e se sentir bem, querer outro, não é só jogar outro para dentro, de beber e ir comendo e bebendo, de passar uma tarde inteira com os amigos, uma noite inteira, aí a gente precisa de mais coisa do que a pancada. Aí a gente precisa de um equilíbrio de coisas que eu acho que o vinho é uma boa referência, primeiro, porque você prova e a gente procura que o vinho tenha equilíbrio, né? Quando você prova o vinho, você está procurando que cada parte dele esteja numa interação que, se houver um desequilíbrio, normalmente ele vai servir ou ser compensado pela comida.
Ou ele vai servir a comida, para ressaltar a comida, ou ele vai ser minimizado pela comida. E esse mesmo conjunto ele pode ser transportado para a coquetelaria. Os bartenders podem pensar no coquetel, e muitos de vocês pensam, assim como esse jogo de pedaços para um componente maior, que é o coquetel, mas não só, é o ambiente, é o que a pessoa vai beber depois, o que ela vai comer, o que ela está fazendo. E aí, como o Danilo está dizendo, acrescentar ingredientes do vinho ajuda nisso. Essa alegoria é muito boa. Eu não quero perder essa alegoria. O coquetel, justamente, ele é um jogo de pedaços. Ele não é um empilhamento de coisas, ele é um quebra-cabeça que em algum momento precisa se fechar. Na hora de construir um coquetel, esse quebra-cabeça, de alguma forma, tem que estar redondo. De acordo com o equilíbrio, porque um dry martini tem zero equilíbrio de doçura e acidez. O dry martini tem algo ali que, se não tem determinada violência, tá ruim. Então, o coquetel, se o objetivo do dry martini era fechar em algo seco, que complete a boca, que tem um teor alcoólico alto, ele se fecha naquilo. Não precisa fechar no quadradinho doçura, acidez, potência alcoólica, diluição. Acho que tem que estar dentro do quadradinho dele. Mas o coquetel precisa se fechar numa moldurinha em que não sobrem lacunas a serem preenchidas, o que me parece, às vezes, um vício da indústria de coquetelaria. Empilhar ingredientes que estão em voga, ou que são novos, ou que são de preferência, e não se preocupar se aquilo vai fechar um quadro bonito mesmo. Né? E aí depois coloca uma floresta. É isso. A gente continua filosofando bonito, eu acho, assim, bonito do ponto de vista de que me interessa a filosofia, mas talvez a gente precise ser mais prático pro pessoal. Nesse caminho que você começou, né? De como usar vinho na coquetelaria em si. Eu vou dar... Como a gente o Jerez, você tinha falado. Fala. Não. Só porque o Jerez é paixão pessoal minha, e eu entendo que é muito paixão do Danilo também, os coquetéis dele frequentemente usam Jerez, não é à toa. E é interessante porque o ponto-chave para você é sempre a acidez, ou é frequentemente a acidez, e no Jerez o que a gente tem é a sensação de acidez. O Jerez não tem acidez alta. Ao contrário de vários outros vinhos, sim, o Jerez tem um componente que dá a sensação de acidez, dá a vivacidade e o frescor, sem que seja acidez. E o raciocínio do Jerez é legal, porque no mundo do vinho, ele faz com a acidez o que a gente está falando que na coquetelaria o vinho pode fazer. Ele tem a sensação de acidez sem a acidez ser alta. E na coquetelaria a gente pode usar o vinho para dar a sensação de acidez sem ser colocar necessariamente ácido, sem ser ácido de laboratório, né, de preparo, e sem ser limão estritamente, que é sempre muito marcante e transforma visualmente, transforma a textura, né? E é muito legal por causa disso. E aí a gente volta na questão de antes, que o mundo do vinho, como que o mundo do vinho pode ser mais interessante e mais aberto à coquetelaria? Eu acho que hoje a gente tem um mundo do vinho que é muito diverso, e cada bartender, eu tenho aposto que vocês todos conhecem alguém do mundo do vinho, sabem que existe alguém do mundo do vinho, que não é o velho branco chato ou o jovem snob de gravata eterno ou de discurso chato, quem vocês podem procurar para falar, cara, me falaram do Jerez, que você acha que é legal de eu provar? E ir atrás disso, sei lá. Sim, o mercado do vinho pode dar passo. As pessoas do vinho vão ficar felicíssimas com isso. Eu fui beber no Hirá esses dias, tinha um bartender novo e a gente abriu os Jerezes lá. Eu dei uma taça para eles provarem, óbvio. E aí ele falou, de onde é? Daí eu tinha achado, era um Jerez específico, tinha achado um site que falava dele lá da Austrália. Daí ele falou, mas você manda para eu ler? Eu nem sei se ele fala inglês, eu nem perguntei, mas eu já traduzi o que aconteceu, o que estava escrito no site para o cara, porque quando alguém demonstra interesse por aquilo que é carinho teu, eu acho que a indústria do vinho estaria abertíssima a ensinar. Mas como a gente tem pouco tempo, eu queria primeiro dar 5 pontos que a bebida, que o produto vinho tem de muita contribuição para o mercado de coquetelaria, que às vezes são pouco utilizados, e aí a gente escolhe sobre eles. O primeiro é a acidez, e eu acho isso impecável, porque é uma paixão minha também a acidez. A segunda coisa que eu acho que o mercado do vinho traz é carbonatação sem diluição. Então, tudo que se fazia em Tom Collins, completando com Club Soda, por exemplo, você pode utilizar... Vou dar exemplos meus, para não ficar roubando ideia de ninguém. A gente lançou a carta do La Casserolle esses dias, eu fiz um americano que, em vez de vermute rosso, ia vermute branco. Em vez de completar com Club Soda, porque a gente estava era um coquetel
para ser mais fresco, mas ali tem uma polpa, a gente completou com espumante. E isso, a sensação em boca é de um drink mais cheio do que o americano, de beira de piscina, e ainda assim com a carbonatação que a gente precisava. A outra coisa que eu acho que o vinho traz, por exemplo, o que Jerez pode trazer, é salinidade. Aquelas 3 gotinhas de solução salina, você vai encontrar em uma série de produtos já prontos no mercado de vinho que vão te trazer mais profundidade do que só 3 gotinhas de solução salina. E a outra... E é sem sal, viu? É sem sal, não tem sódio nessa história. Não, faz bem ainda. E a outra, e talvez a mais importante, eu acho que a pessoa mais instruída para falar disso é o Bernardo, o que vinho pode trazer muito, muito forte para a coquetelaria é gordura. Gordura que eu digo de sensação, de textura em coquetel. E eu queria que o Bernardo falasse a partir daí. Cara, eu entendo assim, quando a gente constrói uma coisa usando elementos que não coexistem juntos, é muito difícil fazer esses elementos se integrarem bem sem um processo que envolva tempo, precisa tempo para os elementos irem se integrando, ou reações físico-químicas. Então, aplicar calor, aplicar pressão, você juntar coisas que não existiam juntas numa só e fazer elas se integrarem, precisa de coisas que no dia a dia não são factíveis. Ou são difíceis, e aí está a pesquisa do bartender, né? Como é que eu integro esses 3, 4, 5 elementos de forma que eles virem um que seja lindo? E é maravilhoso o que se consegue fazer no bar por causa disso. O vinho é basicamente isso. Cara, a grande beleza do vinho é que é isso a partir de um elemento. É raro ter alguma coisa além de uva. O cara pega a uva, a levedura come a uva, e nesse processo, por causa de um monte de coisas, inclusive a maioria a gente não sabe como exatamente, acontece a transformação num produto diferente, que tem características diferentes, textura, sabor, um monte de coisa diferente que não existia antes, e que quanto melhor lógico, quanto melhor era a uva e quanto melhor é conduzido esse processo, mais bem integrado vai estar. Então, quando você tem esse elemento que integra acidez, açúcar, sensação salina, corpo, mais corpo, menos corpo, textura, que veio naturalmente, isso é um negócio bizarro, é maravilhoso. E não, de novo, óbvio que não é assim com todo vinho. Uma coisa que... Fala. Não, e é óbvio que também tem vinho que altera mais. Poxa, Jerez é das coisas mais alteradas, influenciadas pelo homem que existe. Quem não conhece de Jerez, não deixe de aproveitar, porque esse mês vai ter muita coisa sobre Jerez, porque no início do mês que vem é a Semana Internacional do Jerez, então vai ter muita ação por aí. Mas, então, gordura, por exemplo, no vinho, não é adicionado de nada. Não tem... Existe forma de destacar a sensação de gordura no vinho, mas não é adicionando uma coisa, é trabalhando o que já existe lá. E aí você pode adicionar essa gordura do vinho no seu coquetel de forma que ele pareça muito mais integrado, muito mais natural do que se acrescentar qualquer coisa que você comprou num saquinho ali que vai integrar. E o que me parece que a indústria do vinho traz também de muito bom é que a coquetelaria poderia, vocês que estão aqui também deveriam e gostaria que o mundo da coquetelaria prestasse atenção, é que quando você vai provar um vinho, um dos grandes destaques, ou uma das coisas que se busca é a sensação em boca. Peso, se o vinho é curto ou se ele é longo, e me parece que a indústria da coquetelaria está mais preocupada só com sabor. O que é ruim? Não, mas é primário. Sabor é um dos elementos a que se presta atenção. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente foi construir um coquetel junto eu e o Bernardo, que depois entrou na carta do Corrutella, mas a gente estava ajudando o Felipe do Jictai a concorrer num concurso. Eu pedi para o Bernardo gentilmente, eu falei, eu queria utilizar vinho madeira junto com o Felipe, porque eu acho que madeira, além de aportar boa acidez, ele tem a textura muito, essa coisa que nem se deveria falar, aveludada, arredondada, e ainda tem notas oxidativas muito boas. Que madeira a gente traz para esse coquetel? Era um coquetel de rum envelhecido com vinho madeira e vermute branco, nada mais. Coquetel muito simples. Queria trazer um pouco dessa gordurinha. E aí, Bernardo foi atrás de um vinho madeira que aportasse, junto com a acidez,
esse arredondamento do coquetel, e que me pareceu bastante vitorioso, o coquetel. Sendo que se a gente só quisesse colocar acidez, talvez ficasse um coquetel magro. Se a gente quisesse só colocar gordura, que poderia vir de um vinho de sobremesa um pouco mais, com menos acidez, seria um coquetel doce, talvez achatado. E aí, dentro do universo do vinho, você consegue trazer a acidez e a gordura, e além disso tudo, uma nota aromática maravilhosa para o coquetel, excelente. E, bom, acho que madeira é um dos exemplos. Outro foi quando criamos a carta do Hirá. Esse eu acho bom falar. Fui buscar um vinho para colocar no coquetel chamado Hargan, que vai whisky japonês, vai Jerez, mas muito pouco, são 10 ml de manzanilha, vermute e aí eu levei Monbazillac. E eu só levei Monbazillac por conta do histórico com a indústria do vinho. Sabia que já conhecia marcas e onde comprar um vinho de sobremesa que tivesse uma acidez legal e uma nota aromática que não fosse essa coisa muito tutti-frutti, maracujenta e etc. Foi mais elegante. Aí vai 20 ml de vinho Monbazillac, que é uma quantia bastante relevante. Aquilo, além de aportar gordura, o que, por exemplo, um xarope daria, ele traz acidez e ele não dilui. Acho essa parte muito forte também, né? Você consegue manter o coquetel ali inteiro, ele parece estar mais... que palavra alegórica eu posso usar para isso? Ele parece estar mais cheio mesmo. Assim, cheio, sim. Completar, e acaba completando elementos que me ocorre agora, seria muito importante a indústria de coquetelaria prestar atenção, que é isso. Na hora de provar, não é só sabor, você tem que prestar atenção em textura, se a acidez é legal, se o coquetel atinge o objetivo a que se propõe, se a nota aromática é boa, se é fácil beber, quanto tem de empecilho entre você e a bebida, e o quanto aquilo é sedutor, e que a indústria do vinho parece que aproveitou super bem. Mas queria que você falasse um pouco dessas qualidades boas que gordura, salinidade, acidez, ou essas sensações. Gordura, salinidade, acidez, carbonatação. Acho que, primeiro, para lidar com essas características, na verdade, você precisa, de fato, conhecer e provar. Para perceber a diferença que podem fazer no coquetel, precisa conhecer e provar, e eu entendo que a indústria do vinho parece fechada, parece hermética, parece snob, e não é só porque parece, porque em boa medida ela é. Mas então, primeiro, precisa provar essas coisas. Segundo, não tem nenhum importador, exagero, mas a maioria dos importadores de vinho, se vocês demonstrarem interesse real, genuíno, quero conhecer, não quero ganhar uma garrafa, não quero que você me leve para viajar, sei lá, quero conhecer porque eu gostaria de entender, porque eventualmente eu posso usar essas coisas, não tem ninguém que vai falar não vai conhecer coisa nenhuma, não vou te mostrar. Então, vocês todos podem se aproximar dos profissionais do vinho e dizer, eu queria conhecer. Esses todos vão ser convidados a conhecer nas oportunidades que, infelizmente, agora são mais limitadas, porque a gente está vivendo, mas virão. Terceiro, uma das belezas grandes do mundo do vinho é que tem uma diversidade enorme. Essas características todas que o Danilo está dizendo, elas aparecem de formas muito diferentes e combinadas de formas diferentes em vinhos diferentes, em estilos diferentes, etc. E isso pode assustar um pouco, tipo, caralho, eu já preciso lidar com esse monte de coisa todo dia, e agora eu tenho que abrir esse catálogo gigantesco de tipos de produto para eu aprender. Não, vocês não precisam aprender tudo, é óbvio, ninguém tem que saber tudo, nem no universo do vinho, menos ainda quem trabalha diretamente. Mas dá para focar um pouco, dá para focar em categorias que podem funcionar mais imediatamente, podem contribuir mais para esses elementos que o Danilo está destacando, que para ele são importantes, na hora de ele criar coquetéis, na hora de testar combinações novas. E aí eu acho que é fácil a gente resumir para ser muito objetivo. A gente realmente está usando o tempo hoje com vontade. Aqui está boa a conversa, pelo menos para mim. Para mim está ótimo. Bom, carbonatação, é lógico, precisa ir para espumante. Tem um universo de espumantes, tem coisa muito cara, tem coisa mais barata, mas os espumantes têm muitos jogos diferentes para fazer, porque tem coisa desde doce até seco, tem coisa mais ácida e menos ácida, tem coisa que o gás é mais cremoso, tem coisa que o gás é mais pontudo. Então, dependendo do que vocês estão buscando, dá para trabalhar com espumantes de características diferentes. Na acidez, sem dúvida nenhuma, como vinhos em geral vai ter, mas é muito legal como o Jerez coloca a sensação de acidez sem acrescentar literalmente ácidos.
e dentro de Jerez a gente tem categorias de todo tipo. Então, vocês estão fazendo coquetel mais fresco, tem Jerez mais frescos. Estão fazendo coquetel mais quente, ou mais volumoso, mais denso, mais alcoólico. Acho bom tem falar os com tipos de exemplo. Jerez. Fala com o exemplo. Tem Então, a gente vai dos finos e manzanilhas mais frescos, passando pelos amontilhados, que tem um ponto médio de frescura, com mais oxidação e mais álcool, até os olorosos, que tem muito volume, e tem a gordura também, o Danilo pediu gordura, tem volume, textura em boca, até os doces, Pedro Ximénez, cream, moscatel, e que podem ressaltar outras coisas. O moscatel, por exemplo, além de dar açúcar, dá a sensação frutada, que é bastante legal também para algumas coisas. Eu adoro usar moscatel. Esse aí queria ser meu recado. Eu queria que as pessoas usassem o moscatel brasileiro, que eu acho que o país tem vocação enorme para produzir moscatel simples, gostoso, tanto para coquetelaria como para piscina. Eu acho só cuidado porque barato. Não, moscatel brasileiro. Não estou falando do moscatel de lá. Moscatel brasileiro é espumante, leve, cremoso, e moscatel de Jerez é super concentrado, escuro e envelhecido. Depois o madeira que o Danilo mencionou era a minha grande paixão antes de eu descobrir o Jerez. Ainda é uma grande paixão, mas primeiro tem muita acidez. Muita. Madeira é muito envelhecida, então tem aquilo que eu falei, tem muito tempo para concentrar a coisa. Tem muita acidez, muita riqueza aromática, e aí pode ser desde mais seco até mais doce, tem um pouco de tudo, é maravilhoso. E a gente ainda tem os vinhos do Porto, que são... As pessoas acham que conhecem Porto, porque tem Porto em todo lugar. Mas também tem um leque grande de estilos, tem uma diversidade grande que dá para brincar. E normalmente eu vejo Porto sendo usado assim como só soco de açúcar, álcool e fruta. E acho meio desperdiçado. Acho que é legal. Eu adoraria, eu iria em todos os bares de vocês experimentar o que vocês vão descobrir que dá para fazer com o vinho do Porto. Eu vou adorar descobrir isso na vida. E tem os vinhos de sobremesa, como o Monbaziac, que o Danilo mencionou, né? Feitos com uvas envelhecidas tardiamente ou com outras coisas, que concentram textura, que dão gordura, concentram acidez, dão açúcar e perfumes diferentes, dependendo de onde vêm os vinhos. Mas aí, com relação a esse leque todo, cara, eu fico chocado com como vocês conhecem marca, estilo, subestilo. Vocês conhecem produto que não tem no mercado. Vocês sabem, vocês têm uma biblioteca mental de produtos gigantesca, acrescentar algumas coisinhas de vez em quando, que não literalmente fazem parte da biblioteca tradicional da coquetelaria no Brasil, não acho que é um grande desafio. Eu sei que parece porque o povo do vinho põe uma barreira, assim, um braço de distância, olha com desdém quem não está vestidinho ou quem não, sei lá o quê, mas prometo para vocês que tem muita gente afim, disponível para poder comunicar essas coisas. Danilo, são 2 horas. Eu consigo alongar um pouquinho aqui para responder perguntas. Eu fico até 2h10, eu consigo tá. ficar até 2h10. Talvez 2h12. Tinha coisa que você... Não, mas isso que você falou eu acho muito importante. O fetiche da indústria de coquetelaria sobre o mercado de destilados é tão bom e tão curioso, e eu acho muito benéfico essa concorrência entre bartenders de buscar a garrafa que ninguém usou até agora, porque essa caça ao tesouro, no fundo, faz com que a indústria estude. Eu acho ela uma concorrência super, super saudável. Mas esse interesse parece ir para um lado só, para um universo pequeno de bebidas. O que me leva a fazer uma pergunta, eu queria muito fazer essa pergunta para o Bernardo, que é uma pergunta também aberta, mas que eu achava importante dentro da indústria da palestra que a gente ia fazer. Eu anotei a pergunta. Porque, dentro do que a gente falou, que faz sentido as pessoas tomarem mais vinho em restaurante. Porque eu vejo 2 buracos nas cartas de coquetel, que mesmo as cartas de vinho mais simples parecem não incorrer. E o primeiro buraco é que nas cartas de coquetel, me parece que não há tantas cartas de drink com coquetel aplicável a todos os momentos da refeição. As cartas de drink às vezes parecem quase binárias, que é forte ou fraco. E a segunda coisa ou pior ainda, vinho de macho e de menininha, sabe? Essa coisa meio tipo, não, mas precisa ter um drink para a menina tomar. Antigaça. A segunda coisa é que me parece que ainda existe esse fetiche por coquetel muito alcoólico, que fora do Brasil, pelo menos, parece estar em franca derrocada, assim, que a ideia é que cada dia menos, cada dia os coquetéis são menos álcool e às vezes até não tem álcool.
qual dos dois você acha pior? Porque eu digo, só me explico para que não pareça uma pergunta solta. Porque me parece que as pessoas têm medo de beber coquetel com comida. E não que eu esteja advogando pela harmonização, mas parece que o coquetel pode estar na mesa. Houve uma época em que existiam garrafas de Black Label na mesa de senhores comendo pasta, comendo massa. E me parece que o coquetel não pode estar na mesa, mas ele poderia estar na mesa, ele pode durar na mesa. E aí as cartas parecem ter pouco trânsito de estilo e de interesse nos momentos da refeição da pessoa. Parece que a carta não está preocupada com a comida, de drink. E a segunda é porque existe um fetiche por coquetel muito alcoólico. Qual dos dois você acha mais pernicioso e como que o vinho resolve isso que a indústria de coquetelaria podia olhar e falar, vou fazer igual? Eu vou responder sem nenhuma diplomacia. Bias completo, meu viés completo. Eu acho que o pior problema é o excesso de álcool. Mas, em suma, o que eu queria dizer na prática sobre isso é que as coisas não têm que competir. O vinho não tem que competir com a coquetelaria não tem. E eu vi um comentário bom, eu acho que é da Fê, não lembro, sobre essa coisa da indústria dos destilados, tentar arrancar cliente daqui e dali, convencer de que as pessoas tinham que beber isso ou aquilo. Cara, é muito raro ter alguém que realmente só quer beber uma coisa. E, em geral, é meio que por pose ou por moda ou o que for. Tem momento diferente para cada coisa. E se a carta de vinho está feita manca porque faltam elementos para isso ou para aquilo, e ao contrário do que você está dizendo, eu sei que você sabe disso, mas é muito comum a carta ser manca, porque a gente mora num país que é de limitações e de privilégios, a carta de coquetelaria deve servir para complementar isso. E vice-versa. Se a carta de coquetelaria é manca porque está focada muito em coisa que, até porque o público pede, né? A pancadona, por exemplo, que seja a carta de vinho complementar para que as pessoas façam as duas coisas, mas sem comunicar isso para o cliente. Eu acho que o grande problema é a comunicação. Você quer fazer uma carta de coquetel que é focada em pancada de álcool, tem jeito positivo de fazer isso, de comunicar isso, desde que seja bem comunicado e que dê para o cliente outras alternativas para complementar, tá ótimo. Cara, eu adoro, eu acho que vocês viram, eu escrevi dizendo que eu gosto de tomar. O que você toma de coquetel? O que eu gosto de tomar de coquetel é Henk Pank. É uma pancada de álcool, Henk Pank. Eu não sou contra o álcool em si. De álcool, de sabor, pesar, punk. Eu sou contra todo o álcool o tempo inteiro. Soco na boca o tempo inteiro. Seja no vinho, seja no coquetel ou o que for. Então, acho que é perfeitamente possível integrar essa experiência. Eu tenho um privilégio tremendo de ser casado com alguém que atua diretamente na indústria, da cachaça especificamente, mas também do coquetel, e de poder fazer experiências junto com ela, Carolina, Nina Bastos, fazer experiências junto com ela no Jequitai, junto com o Danilo, que estruturou o que seria o conceito base da carta de Jequitai, os coquetéis iniciais da carta de Jequitai e os grandes clássicos. E a gente testa essas coisas na prática, a gente recebe os clientes e migra de coquetel para vinho e oferece vinho quando as pessoas vão beber coquetel para pontuar uma gota, oferece coquetel para as pessoas que estão tomando vinho em momentos diferentes, porque isso complementa a experiência. Quando a pessoa está focada no vinho pela leveza, cabe um coquetel um pelinho mais forte para levantar aquilo. Quando a pessoa está focada no coquetel pela pancada, cabe um vinho que não é levinho, um vinho mais pancado, para dar uma leveza para o coquetel. Eu fui a um bar em Londres, vou falar no final, assim, eu fui a um bar em Londres, nem é um bar que a coquetelaria eu amo tanto, mas eu acho um bar super legal, chama Coupet, e eu paguei, o maior pau que eu paguei para o bartender do bar do Coupet foi que eu cheguei lá, tomei ele das 5 às 7 da tarde, ele faz um preço de 5 libras qualquer calvador, de uma seleçãozinha que ele tem lá. Fiquei tomando calvador. E aí uma hora eu falei para ele, que drink eu tomo? E ele me deu uma taça de champanhe. Um bartender serviu um vinho numa barra de bar. Quando o cara... Se você tiver esse culhão de entender que aquilo que teu cliente precisa depois de tomar 4 calvados dose é tomar uma taça de champanhe, eu acho que te engrandece como bartender, como conhecedor do mercado de bebida, porque isso que a Cristiana Chaim falou aqui no comentário, não sei se é Chaim ou Haim, linda experiência no Taste São Paulo, que um jantar foi um jantar harmonizado que intercalava drink com vinho com dose. E eu acho que isso é bem provável
veio ou da mão de 3 pessoas diferentes da indústria, cada uma de sua especialidade, ou de uma pessoa com muito conhecimento e com muita tranquilidade de que não precisava se apegar ao mercado de vinho. A gente vê sommelier legal, como o Ber e a Nina fazem no Jequitá, de ter aquela coisa. O Adil Bastos faz lá no finado Tuju, mas botava cerveja, depois botava um espumante, depois botava um licor, e não só o vinho, porque parece que as indústrias deveriam caminhar muito mais entrelaçadas e com... Sem dúvida. E que isso melhora a experiência. O bartender consegue servir uma taça de vinho, ou o sommelier que consegue mandar um drink na tua mesa, são grandes intelectualmente. Cara, eu acho que o desafio real nem é esse. A gente só está falando disso porque existe disputa de espaço. Se não tivesse disputa de espaço e fosse natural para os restaurantes oferecer uma coisa e outra, um pouco junto em momentos diferentes, né? A gente já está falando de como não fazer isso parecer um carro alegórico. Porque o desafio mesmo é você oferecer para o cliente um pouco das duas coisas sem fazer um leque que parece que você está jogando bolinhas de todas as cores para cima ao mesmo tempo, né? E aí a gente entra numa conversa refinada mesmo. Que é isso, o cara tomou 4 doses de Calvados, peraí, vamos baixar o álcool dele, aumentar a acidez e dar para ele gás, cremosidade para lavar a boca, porque um cara que tomou 4 doses de Calvados pode começar de novo depois disso. Total. Mas não é uma dose de Calvados, uma dose de rum, um coquetel com isso, um vinho, não é também para fazer uma drag queen de bebida, né? Não é para fazer um leque colorido de bebida. Então, amigos, dá para fazer isso. Eu vou pedir desculpa, eu estou atrasado 10 minutos para uma reunião. Quero deixar aberto aqui, se o Bernardo quiser também, a gente continuar essa conversa, se o coletivo quiser, em qualquer outro momento dessa semana que vocês quiserem, ou de outra semana, para continuar essa conversa. Para mim, ela é sempre benéfica. Se vocês quiserem juntar isso outro dia, em outro lugar, em outra plataforma, com o Bernardo ou com o coletivo, me avisem, por favor. Desculpa a falação minha. Se o Bernardo quiser continuar, acho de muito bom tom vocês continuarem conversando. Eu queria sugerir. Sugira. Eu queria sugerir uma coisa, porque, de fato, eu não sei, se está interessante para todo mundo, a gente pode, se o coletivo achar que é bom, coletar coisas, raciocínios, perguntas que nascerem de hoje e fazer uma nova sessão, às vezes até com outras pessoas também sobre vinho e coquetelaria, mas podemos continuar. Eu posso ficar mais minutos, que inclusive que tem perguntas em aberto, eu posso responder essas que estão em aberto, e aí a gente pode ver se sim ou se não marca uma segunda sessão com mais raciocínios aí. Mi, o que você ia dizer? O que você acha? Eu acho que dá para a gente ver com o pessoal que está aqui se eles topam fazer essa segunda sessão. A gente só tem que organizar com as datas de outros workshops que vão rolar, né? Vai ser semanalmente. Mas eu acho que dá para organizar sim. E, enfim, Bernardo, aí, se você quiser, vai ficar mais uns minutinhos só para encerrar. E agradecer o Danilo pela participação e por abrir a possibilidade de uma continuação da conversa também. Obrigado, eu estou sempre disponível. Obrigado. Um abraço, Dan. Obrigada, Danilo. Tchau, tchau. Agradeço muito a vocês. O Mi, é fácil, tá? Para eu responder, porque eu vi que tem perguntas abertas aqui que eu acho que são boas, são simples, objetivas, é fácil para mim responder. E a gente pode, como vocês preferirem, se quiser continuar com a gente conversando, eu tenho o privilégio mesmo de poder conversar com o Dan e fazer esse tipo de raciocínio sozinho. Se o raciocínio nosso junto é útil... Você acha a gente fazer mais 15 minutos que fecha 14h30? Sim. Aí a gente encerra e a gente vê essa possibilidade de continuar no próximo dia. Tá ótimo. Eu vi que tinha uma pergunta muito objetiva, assim, muito prática, achei, da Suzane Menga. Sobre a escolha de vinho, variações de safra, disponibilidade, horas abertas, tudo isso muda o coquetel, não? Sim, sem dúvida, muda, porque o vinho muda. E aí tem duas coisas a considerar. Acho que, primeiro, o grau de que a mudança vai fazer diferença no coquetel. Tem coisas que vão fazer muita diferença, coisas que vão fazer menos. Vocês estão me ouvindo ainda? Não sei se minha internet variou aqui. Estão ouvindo. Então, se algumas coisas vão fazer mais diferença, por exemplo, com tempo de garrafa aberta, e outras menos. Jerez, por exemplo, faz bem menos diferença. É um vinho que já é produzido oxidativamente. Normalmente, vai ter uma janela de durabilidade muito melhor. Vinho fresco, espumante, por exemplo, realmente vai embora em pouco tempo. O gás vai embora. Agora,
tem muita tecnologia hoje, né? Tem muitas formas de contornar isso. Então, se vocês vão usar um vinho muito mais fino para fazer um coquetel muito mais refinado para um público que percebe muito mais a diferença, é possível, por exemplo, com um pouco de investimento, não é barato, usar um Coravin, que é uma máquina maravilhosa que, infelizmente, eu não tenho a mão para mostrar para vocês agora, que tira vinho de dentro da garrafa sem abrir. Então, permite que você use vinho e use de novo. Quando for o caso, tem que cobrar mais. Mas se o cliente vai querer essa experiência, tá nesse nível de perceber a variação de uma garrafa de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, eu acho que ele vai estar disposto a pagar algumas coisas. A variação de safra é muito menos. Existe diferença na variação de safra, mas raramente o impacto vai ser tremendo, especialmente quando você está misturando e compensando numa receita, numa coquetelaria, né? Então, acho que tá beleza. E sobre isso, o melhor de tudo, realmente, é provar. É poder testar e ver que diferença faz, o quanto isso impacta naquilo que você está querendo fazer, querendo oferecer para o seu cliente. Tinha mais? Eu lembrava dessa que era muito prática. O da divisão vinho e bartender, realmente, não tem o menor sentido isso. É só uma questão de ser profissional, gente, sinceramente. Se vocês são profissionais e trabalham, e estão indo provar e descobrir, e comprar e vender, não tem nenhum importador de vinho que vai falar, não quero você aqui, não existe isso. E também não tem nenhum importador que vai falar, não, você só vende destilado. A gente precisa vender todo... Gente, o lado romântico disso é lindo, mas todo mundo tem conta para pagar, todo mundo precisa vender. Tem que ter espaço para fazer mais trabalho e não tirar o trabalho dos outros. Não tem cabimento isso. A cultura do brinde é tensa. E aí no mundo do vinho, infelizmente, não é como destilado. Eu não sei se vocês têm noção do tamanho da máquina de marketing que é o destilado. É relativamente barato. Não é barato. Proporcionalmente mais barato produzir destilado. A durabilidade do produto é infinita. Tem um espaço aí para gastar em propaganda, em produto, em apoio, que no vinho não existe. O vinho é completamente fragmentado, são frequentemente famílias. É o que acontece com destilado fino. Você não pode esperar que o cara que faz o conhaque de garrafa para você testar. Uma garrafa inteira para o bar para testar, porque é uma família fazendo um negócio e o vinho é frequentemente isso também. Não sei. Estou à disposição se vocês quiserem falar sobre os produtos especificamente, Jerez, Porto, os vinhos de colheita tardia, os espumantes. Fiquem à vontade. Se alguém quiser, eu não sei se eu posso fazer isso, mas sabe o que eu adoraria se a gente pudesse abrir a câmera um segundinho? Eu sei que é arriscado, mas só para a gente se ver, vai. A gente está vivendo todo mundo meio isolado. Seria ótimo ver vocês olho no olho um segundinho. Vejo muito pouco vinho branco na coquetelaria. Você enxerga uma maneira de incluir o frescor do branco em coquetel sem ser atropelado pelo álcool? Puxa, gente, obrigado, viu? Muito bom ver vocês. Eu acho que um desafio grande é justamente incluir vinhos que a gente considera mais como sendo vinho. A gente vê vinho branco, tinto, rosé como vinho e esquece que Porto, Jerez, etc., é vinho. E realmente não é simples fazer coquetel baseado em vinhos tranquilos, branco, tinto, rosé, porque a gente está acostumado a esperar do coquetel uma firmeza, um impacto que esses vinhos não têm. Eles são mais macios, eles são mais leves, são mais delicados. Então, normalmente, os coquetéis que resultam disso são muito leves e perdem esse impacto que as pessoas esperam, normalmente é entregue só pelo álcool, pelo excesso de sabor. Ou a gente precisa descobrir juntos, e seria lindo descobrir juntos os coquetéis que podem nascer desses vinhos mais tranquilos e que podem ser delícias. Eu não tenho boas experiências com coquetéis assim, mas quem disse? Eu tenho pouca experiência. Eu preciso ganhar essa experiência. Precisa testar o que é que vem da coquetelaria, que na hora que entra num vinho branco, dá para ele o que falta para que ele seja um coquetel. Porque, é claro, se ele for vinho, ele é vinho, não precisa colocar nada, né? Enquanto que quando a gente fala de Porto, Jerez, vinho de sobremesa, etc., eles têm mais afinidade com o coquetel, então parece encaixar mais fácil. Você toparia falar em específico do manzanilha e o que acontece com ele na diluição? Claro, manzanilha é das coisas que se eu pudesse ter aqui na torneira, eu bebia todo dia. É um dos estilos de Jerez.
é um dos estilos mais vibrantes, frescos, impressionantes, porque saem da curva. Não parece, é um vinho que você olha para ele na taça, é um vinho branco. Não tem nada a ver com vinho branco. O sabor não tem a ver com vinho branco, a textura não é de vinho branco e não é de mais nenhuma outra coisa. Tem uma outra coisa que lembra, mas não é de nenhuma outra coisa que faz parte do imaginário das pessoas. Então a Manzanilha é um pouco salgada, é um pouco vegetal, é seco, não é nada doce, completamente seco. É um pouco alcoólico, 15% de álcool, não é demais e não é para pouco. É um pouco de um monte de coisa. Então, na hora que você combina Manzanilha com outras coisas, normalmente acontece quando dilui, é que ela perde o maior impacto, que para quem toma vinho é o álcool. Ela perde a intensidade das coisas esdrúxulas, dos perfumes meio esquisitos que quem toma vinho de novo, quando cheira, fala, caceta, isso aqui não era vinho branco, que isso aqui é esquisito. Mas ela deixa uma marca, especialmente no final. A pessoa que toma um coquetel feito com manzanilha normalmente não sabe que tem manzanilha ali, não percebe que aquilo ali, inclusive porque não conhece a manzanilha, mas fica com a sensação na boca, especialmente depois, a hora que os outros elementos não estão mais participando, de algo que ela não sabe o que é e que é interessante, que dá vontade de tomar mais um gole, dá vontade de comer alguma coisa. E isso é mágico. Para quem está no bar é mágico. Você não mata a pessoa de álcool, você não mata a pessoa de sabor, você não dá nela um soco que ela não sabe o que fazer depois, o que beber depois se não for mais outro soco, né? E você ainda vende para ela um petisco, um sanduíche, sei lá, alguma coisa para comer, e ela continua bebendo. Manzanilha é mágico na coquetelaria. Existe Porto Branco, tá carente, não sei quem é, sou eu? Tô carente de manzanilha, não sei. Existe Porto Branco, que é bem refrescante. Existe Porto Branco que é ignorado no Brasil, que dá para entrar como componente muita coisa, porque tem a gordura, tem o açúcar, tem o álcool, e tem umas coisas meio bobas. Tem vinho branco cozido, assim, que eu não acho muito legal, que dá sabor de cozido para as coisas, não é legal. Mas um branco interessante, um Porto Branco interessante na coquetelaria é genial. É uma boa alternativa para se colocar vinho sem fazer bobagem, sem colocar bobagem, sem colocar coisa que não acrescenta nada. E é uma boa alternativa para colocar elementos que o Danilo destacou, né? A gordura, o sabor diferente, a intensidade, até álcool sem ser álcool separado, é um álcool integrado, de um jeito que é bastante legal. Teu drink inesquecível com fermentados. Eu tenho a resposta imediata, Marco, que eu acho que é a mais importante. A primeira coisa que você pensa provavelmente é realmente o inesquecível. Provavelmente teria coisas que eu poderia elaborar melhor, mas para ser transparente e sincero, como eu prometi, meu drink inesquecível tem que ser jerezana. Não tem jeito, não é à toa que a gente insiste em replicar ele no Jequitaia, porque eu acho que é inesquecível para muita gente. É um coquetel do Happiness Forgets, em Londres. O Danilo me levou lá para a gente conhecer esse drink. A gente tem mesmo esse privilégio de, a trabalho, poder viajar muito e poder ir nesses lugares que são referência para o mundo todo. Quando eu fui a Happiness Forgets, eu não sei se vocês já puderam estar lá, você chega numa praça escura, tem uma escada que parece que vai para o bueiro, você olha e fala assim, cara, esse é o endereço, não pode ser aqui, esse lugar que todo mundo fala. Você desce a escada escura, chega lá embaixo, tudo descascado, e entra no bar, que é um bar escuro, é um balcão só com umas bancadinhas, lugar escuro, e você bebe maravilhosamente bem. É um coquetel que equilibra tudo. Equilibra álcool, equilibra açúcar, sensação salina, acidez, persistência, é longo, parece que não vai terminar na boca. E ele é feito basicamente só com fermentados. São 2 jerezes, 2 vermutes. O vermute é fermentado mais um pouco de destilado. Então é perfeito. A fazer, tentar simular, ou se não, ir provar onde estiver sendo feito, no Jequitaia, sem dúvida. Logo, porque a gente está em falta de um dos jerezes que está para chegar e vão poder fazer. Mas se fosse só com fermentados, tem que ser isso. Mas olha, eu acho que o coquetel que eu mais bebi na vida, até uns anos atrás, depois eu passei a beber muita coisa, era Adonis, que é basicamente cereza e vermute. É ridículo, não custa nada fazer,
você sai da curva, você permite que a pessoa possa beber tipos de coisas diferentes depois, mais fresco, mais pesado. É maravilhoso. Bernardo, eu vou te perguntar uma coisa relacionada a uma coisa que vocês estavam fazendo, acho que entre 2018 e 2019, que era fazer essa tentativa de introduzir mais, principalmente o Jerez, né, no âmbito da coquetelaria, e perguntar se houve alguma mudança, se vocês perceberam, tipo, dentro daquele trabalho que vocês estavam fazendo, se isso teve um retorno, se mais pessoas se interessaram, porque eu, por exemplo, como o Danilo, enfim, sempre trabalhei bastante com vinhos, não só com Jerez. Jerez é o meu preferido, mas já trabalhei com Porto, já trabalhei com Porto Dry, enfim, com outros tipos de vinho. E eu acho que falta muito esse incentivo da indústria de vinhos buscar o pessoal de coquetelaria para conhecer e para fazer com que eles saibam que isso funciona. Até por isso que era o objetivo desse workshop hoje, para abrir um pouco a mente que vinho na coquetelaria não é só espumante para completar aqui Royal, mas você tem uma variedade imensa de coisas que você pode fazer. Inclusive, pegar vinhos que não são carbonatados e usar dentro de coquetéis que levam algum tipo de carbonatação. Mas a galera tem muito pouco conhecimento sobre essa utilização. Você acha que teve algum retorno naquele período que vocês estavam fazendo esse trabalho? Sem dúvida. Teve bastante. Assim, custou muita insistência. Eu acho que a primeira vez que nós montamos um evento foi voltado para apresentar vinho para bartenders. Aí, lógico, só posso falar de mim mesmo e da Zahil, que é onde eu trabalho, né? Deve ter sido em 2015. Focado em vinho, sim. Antes disso, a gente apresentava um pouco de destilados, de licores e encaixava alguma coisa de vinho. Mas para falar assim, olha, vinho e coquetel é um negócio que funciona, deve ter sido em 2015. Foi muito difícil atrair os bartenders. A gente conseguiu começar, lógico, com quem já trabalhava conosco. Eram alguns poucos bares. Esse número foi crescendo com os anos, e especialmente por causa do Jerez. Nós ainda não conseguimos emplacar bem que os bartenders testassem outras coisas. Mas por causa do Jerez, e por quê? Diria. Primeiro porque lá fora o Jerez cresceu muito na coquetelaria, e eu tenho certeza que todos aqui ficam influenciados, veem nos sites, veem nas cartas, viajam e provam essas coisas. Segundo, porque é um vinho que é abraçado por pessoas de referência, como você, Fábio Lapietra, o Dan, etc., que colocaram esses vinhos em bares que se tornaram referência, Bom Marco, clássicos da coquetel, que se tornaram os nossos clássicos de hoje da coquetelaria de São Paulo, especificamente, abraçaram o Jerez nesses últimos 5 anos, e isso fez com que isso se espalhasse, sem dúvida. Mas depois também porque existe um esforço pequeno, mas consistente e coletivo do conjunto do Jerez, das pessoas que estão envolvidas com o Jerez, sejam elas bartenders, sejam elas sommeliers, importadores, restaurantes, etc., por causa da Semana do Jerez, em falar para as pessoas que Jerez existe. É uma categoria micro, dificilmente comercial, não rende dinheiros, não rende viagens, não rende nada. A gente traz uma piada de Jerez para o Brasil, e nós atingimos durante 2 anos seguidos o 3º maior número de eventos durante a Semana do Jerez no mundo. Então pensem que a Espanha certamente é o primeiro, a Inglaterra normalmente é o segundo, o Japão e Estados Unidos ficam disputando esse 3º lugar quase todo ano. Ano passado e no outro, o Brasil foi o 3º lugar de eventos registrados, porque tem um monte de gente louca que nem a gente, apaixonado, que quer falar assim, nem fudendo, tem que ter Jerez, a gente vai falar de Jerez, porque o resultado é diferente, porque mostra para as pessoas coisas diferentes. E a gente viu, sim, isso mudar um pouquinho o jogo. É muita energia, sinceramente, e pouco resultado. Então é muito mais paixão do que negócios, do que qualquer coisa. Mas funciona, as pessoas os clientes tomam o Jerez apresentado por um sommelier como uma taça de vinho, detestam, sinceramente. Porque as pessoas esperam, primeiro, que o vinho branco seja um vinho branco, segundo, que o sommelier, sei lá, as pessoas esperam o que elas esperam. Mas quando elas recebem o Jerez no bar, talvez porque elas sentam no bar com a cabeça mais aberta, talvez porque vocês tratem as coisas de uma forma mais aberta, vocês bartenders, mixologistas, apresentem para as pessoas, não, prova aqui um negócio, as pessoas se abrem de outro jeito, elas descobrem, nesse caso, no meu caso, o Jerez, de outro jeito. Vocês têm
um poder e uma responsabilidade tremenda nas mãos. O poder de convencer, o poder de apresentar, o poder de conduzir as pessoas de um jeito que outras profissões não têm, e isso é uma responsabilidade, porque vocês ditam, vocês acabam dizendo para as pessoas, sim, como é que elas vão se comportar, o que elas vão pedir, se elas vão esperar mais flair ou mais refinamento, qualidade, álcool, o que for. E aí eu tenho mesmo que agradecer a honra de poder falar para vocês, porque eu normalmente pergunto para vocês e ouço, e aí poder estar aqui hoje contando como que eu vejo, como que eu vivo essa coisa do vinho na confeitaria é fundamental. Eu aprendo muito fazendo esses raciocínios. Eu gostaria muito que se surgirem perguntas, se vocês fizerem raciocínios a partir de agora, depois dessa conversa, vocês não deixem ela se perder, não mandem para o coletivo, para que todos possam aproveitar, mas especialmente sendo um pouquinho egoísta, que eu possa aproveitar, que eu possa receber esses raciocínios que são fora da minha caixinha e eu possa pensar de outro jeito, inclusive para poder apresentar os vinhos para vocês, para poder, como indústria do vinho, dizer, ei, bartenders, ei, bares, ei, coquetelaria, vamos interagir de outro jeito, porque eu entendi a partir das perguntas de vocês que se eu fizer assim o assado vai ser mais legal. Valeu demais, brigadão. Bem, eu acho que é isso. A gente já estourou, né? Mais os 15 que a gente tinha proposto. Queria te agradecer muito, Bernardo, em nome do coletivo. Queria agradecer ao Marco que deu essa ajuda com a plataforma, né? Para a gente migrar do Meets para o Zoom, que eu acho que acaba tendo um pouco mais de qualidade. E fica aberto para as pessoas que participaram. Se quiserem fazer uma segunda etapa, a gente pode alinhar isso um dia que você e o Danilo possam dar continuidade no assunto. E a gente encaixa certinho numa semana e pensa em alguma outra coisa também para o ano que vem, talvez mais complexa, às vezes presencial, enfim. Mas é isso. Muito obrigada. Sem dúvida. Com todo Obrigado ao gosto. pessoal que participou também. Eu acho que é isso. Valeu, gente. Boa tarde. Bom trabalho para todo mundo. Boa semana. Nos vemos em breve, espero.